Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Quero dizer que é uma honra ter você aí todos os dias, né? Acompanhando a Palavra do Senhor, né? Buscando entendimento e crescimento, né? Pessoal, espiritual. Isso é muito bom. A Palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, através desse pequeno canal, se uma pessoa se render aos pés de Cristo, certamente eu preciso ser um homem muito feliz. Por isso eu continuo aqui já só com a gravação, né, da leitura da lição da Escola Sabatina, o guia do estudo da Palavra de Deus. Já são, contando com hoje, hashtag 1519 dias, né, 1519 lição. Então, para mim é uma honra e certamente eu aprendo todos os dias, né? O tema de hoje é cravado na cruz. Leitura de Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Que tipo de problemas Paulo estava enfrentando? Bom, falsos ensinos sobre a divindade de Cristo e sua obra redentora, né? Quantas vezes já vimos alguns desses textos, especialmente em Colossenses 2,14, sendo mal utilizado como argumento contra a lei e a guarda do sábado. Para entender esses textos, foram propostas diferentes interpretações. Uma delas é que o escrito de dívida cravado na cruz se refere à lista de acusações que havia contra nós, em Colossenses capítulo 2, verso 14, semelhante à inscrição que Pilatos colocou na cruz de Jesus, enquanto lá em Mateus 27, 37 e João 19, verso 19 e verso 20. Outra interpretação é que a lei cerimonial escrita por Moisés foi cravada na cruz, Deuteronômio capítulo 31, 24 ao 26. Paulo mencionou a circuncisão, que não é feita por mãos humanas, Colossenses 2,11, ou seja, a circuncisão do coração, que está lá em Romanos 2, 28 e 29 e Deuteronômio 30, verso 6. Isso será em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial, né? Levítico 12, 3 e Êxodo capítulo 12, verso 48. Paulo relacionou essa transformação interior à remoção do corpo da carne e o batismo por imersão. Por meio do batismo, nós identificamos, né, como a morte, nós nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Essa experiência de conversão é descrita como um momento em que estamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 2,13. A palavra ordenanças de Colossenses 2,14 refere-se a decretos legais seculares. Lucas 2,1 e Atos 17, verso 7. Ou eclesiásticos, aliás. E Atos 16, verso 4. Esse termo grego aparece apenas mais uma vez nos escritos de Paulo em referência à lei cerimonial, que servia como uma parede de separação entre os judeus e os gentios. Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Paulo parece reforçar que os crentes gentios não precisavam guardar lei cerimonial, incluindo a circuncisão, nem obedecer os regulamentos de pureza relacionados a essa lei. Atos 10, 28, 34 e 35. Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, especialmente porque ele define o pecado como a violação dos 10 mandamentos, Romanos 7, 7. Veja só, amados, há uma estirpe de crente, que dissemina a salvação pela graça. Nós fazemos parte, nós como adventistas do sétimo dia, nós também disseminamos, né, a salvação pela graça, unicamente pela graça, totalmente mérito de Cristo na cruz, não por nossos méritos. Mas veja só, o pecado ainda existe. E o que é pecado? O pecado é a quebra da lei, é a quebra dos 10 mandamentos. Se foi cravado os 10 mandamentos na cruz e não existe mais os 10 mandamentos, então não existe mais pecado? É isso que acontece? Não, essa não é a verdade. O pecado continua existindo, o pecado é a transgressão da lei. Então, se não tem lei, não tem pecado. Então, logo, não precisa mais do Evangelho.
Então, não foi os 10 mandamentos que foi cravado na cruz. Nós precisamos entender. Nós temos que cuidar com o evangelho facilitador, né? O próprio Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Pediu para que nós tivéssemos bom ânimo. Então, precisamos tomar cuidado. O pecado existe, o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Como sabemos que levamos uma multa no trânsito? Quando nós infringimos a lei de trânsito. Então, como nós sabemos que pecamos? Porque nós infringimos uma lei. Que lei se não existe mais lei? Então, assim, é muito simples. Nós podíamos parar com a lição neste momento e nem continuar o restante da semana. Se nós entendermos isso, o pecado é a transgressão da lei. A lei não deixou de existir. Não foi os 10 mandamentos, certamente, que foi cravado na cruz. Outra interpretação sustenta que o escrito de dívida cravado na cruz não se refere à lei moral, né? Mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus por causa dos nossos pecados. Lembra lá de Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, graça, gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? O que coloca o escrito de dívida no contexto da salvação. Foi essa dívida moral que Jesus cravou na cruz ao morrer no nosso lugar. Segundo Coríntios 5:19 e Gálatas capítulo 3, verso 13. Amém, amados. Louvado seja Deus. Medite sobre isso. O pecado é transgressão da lei. Se existe pecado, existe lei. A lei, né, moral não foi cravada na cruz do Calvário, né? O escrito de dívida que Deus pagou, nos dando salvação através da graça, não extinguiu os 10 mandamentos. E não são 9, né? O que me intriga bastante é que se fala sobre isso, que os 10 mandamentos não existem mais, mas ainda se vive por 9 e não por 10, e são 10. Amém, amados? Medite sobre isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos traz esclarecimento todos os dias. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, obrigado por esse irmão, essa irmã que tem acompanhado a Tua palavra através desse canal. Que a Tua graça e a Tua misericórdia os acompanhem e possa alcançá-los todos os dias, Senhor. Que nós possamos realmente termos frutos dignos de justiça, que nós possamos realmente sermos cada dia mais, Senhor, encontrados por Ti, capacitados por Ti, para disseminar o Teu Evangelho da maneira certa, do jeito certo, do Teu jeito, do Teu modo, no Teu tempo, de acordo com a Tua vontade, com os Teus preceitos. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Abraço, meus amigos, né? Um forte abraço e que Deus os abençoe.